Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, deputado Eliomar Coelho. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, todos os trabalhadores aqui da Alerj. Hoje eu venho ao plenário para discutir um aspecto da crise que nós estamos atravessando, que é essencial para a população e que é essencial para o futuro do Rio de Janeiro, que é a crise que afeta a nossa educação e o futuro dos nossos jovens. Hoje pela manhã, eu participei, a convite da Associação de Pais e do Conselho Escola Comunidade, de uma reunião na escola Brasil-França, no município de Niterói. Trata-se de uma das escolas que adotaram o projeto Dupla Escola nos últimos anos e, dentro da proposta de uma educação integral e intercultural, realizou um convênio com o Consulado da França e um projeto de intercâmbio cultural com esse país. Participaram dessa reunião representantes de algumas outras escolas interculturais. Escola Brasil-Turquia, Escola Brasil-China, Escola Brasil-Estados Unidos e Escola Brasil-Espanha. Nessa reunião, os representantes dessas escolas relataram detalhadamente as dificuldades que essas escolas passaram a enfrentar ao longo desse ano. Por quê? Esse foi um projeto construído a partir de convênios, especialmente com os consulados dos diferentes países, e de assunção de responsabilidades por parte da Secretaria de Estado de Educação, com uma série de obrigações, como contrapartidas aos apoios que esses consulados dariam para essas escolas. Cada escola tem uma realidade. Em algumas, o consulado oferece material escolar, oferece uniforme. Em outras, o intercâmbio inclui visitas dos profissionais aos países cujo intercâmbio está relacionado para aprofundar a língua materna, para aprofundar o conhecimento da cultura desses países. E são escolas que conseguiram alcançar um patamar de qualidade bastante diferenciado. E, para estruturar esse projeto, o governo fez uma opção de pagar uma gratificação aos profissionais, que para os profissionais de 16 horas uma gratificação que era maior do que o valor dos seus salários, e para os profissionais que com cargo horário de 30 horas, era uma gratificação um pouco menor do que o salário. A gratificação era de R$ 1.800 para todos os profissionais. R$ 1.800 é um valor acima do que a maioria dos profissionais de 16 horas recebe e abaixo do que os profissionais de 30 horas recebem. No início desse ano, o secretário Wagner Victor simplesmente extinguiu essa gratificação. E, para suprir a carência de professores impactada a partir dessa medida, ele realocou novos professores em algumas dessas unidades, inclusive de professores DOC 2 que antes se encontravam fora de sala de aula. O resultado dessa medida é que essas escolas foram absolutamente desestruturadas. Ele não garante mais que os profissionais da educação que participam dessas escolas interculturais participem do processo de discussão pedagógica, de integração curricular, ou seja, que de fato essas escolas tenham uma participação dos seus profissionais que viabilize uma nova prática curricular e uma prática que realmente se aproxime da ideia de uma educação não só em horário integral, mas que busque desenvolver diferentes aspectos da formação humana, por isso uma escola voltada para o desenvolvimento integral do ser humano. Hoje, por exemplo, na escola Brasil-Estados Unidos, a relação com o consulado americano já foi rompida, uma vez que o governo do Estado do Rio de Janeiro deixou de cumprir minimamente com as suas obrigações. E essa situação tende a se agravar, porque quando
o governo cria esse projeto e cria, tendo centralidade na oferta de uma gratificação, vários profissionais se deslocam para essas unidades, largam seus empregos, alguns largam outras matrículas para se dedicar integralmente a esses projetos. Hoje, na verdade, a nossa preocupação é que, se não for tomada uma medida que garanta que os profissionais possam ter uma dedicação maior a essas escolas, participar do processo de planejamento pedagógico, essas escolas possam simplesmente ver ruir os seus projetos político-pedagógicos e acabar com a proposta do ensino intercultural. É urgente que façamos uma discussão sobre a educação integral no Rio de Janeiro, especificamente sobre a educação intercultural, para não permitir que essa iniciativa seja completamente descartada. Queremos que a gente aprofunde a discussão sobre a educação integral no Rio de Janeiro e queremos que a gente reestruture a educação intercultural para que ela possa manter uma proposta de educação bilíngue, com escolas que promovam interculturalidade, que nos aproximem de outras realidades culturais que, historicamente, foram relegadas a segundo plano na nossa formação cultural, né? Acho que um exemplo claro é a situação da China, segunda maior potência econômica do mundo, país mais populoso do mundo, maior parceiro comercial do Brasil, que a gente, no geral, tem tão pouco contato cultural, histórico, e, por exemplo, a iniciativa de uma escola que aproxima, que cumpre esse papel de aproximação cultural, de introdução aos estudantes ao mandarim, é absolutamente fundamental e estratégico para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Mas esse aspecto das escolas de horário integral e das escolas interculturais, ele é um aspecto dentro da crise que está levando a uma verdadeira desestruturação da educação pública no Estado do Rio de Janeiro. E aí eu quero mais uma vez entrar naquele que, na nossa avaliação, é o principal problema hoje da educação no Estado do Rio de Janeiro. É a convicção cega do secretário Wagner Wicter de que deve promover o enxugamento da rede e a redução no número de unidades escolares. Mais uma vez, estamos preparando um dossiê e, mais uma vez, vão ser dezenas, centenas de escolas com turnos fechados e dezenas de escolas sendo fechadas absolutamente de um ano para o outro. Hoje, é possível listar entre as escolas ameaçadas de fechamento, por exemplo, em Duque de Caxias, o CIEP 226, no Porto da Estrada, o Colégio Estadual Minervina, o Colégio Estadual Parada Angélica, em Valença, o Colégio Estadual Benjamin, o Instituto de Educação, o Colégio Estadual Souza Soares, em Niterói. Ou seja, são unidades de educação espalhadas pelas diferentes regiões, na Baixada, no Sul Fluminense, no Leste Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, que estão ameaçados de fechamento. A proposta do secretário Wagner Wicter é, para fazer economia, reduzir o número de unidades escolares. Essa proposta é criminosa, porque, em nome de uma falsa eficiência, ele concentra os alunos em menos unidades escolares e, dessa forma, afasta centenas, milhares de alunos dos bancos escolares, especialmente na educação de jovens e adultos. Hoje, o desemprego de jovens no Estado do Rio de Janeiro alcança o patamar de cerca de 25%. 25%. De cada 4 jovens no Estado do Rio de Janeiro, 1 está desempregado. 1 procura emprego e não consegue. É só a gente olhar para uma sala de aula com 35, 40 alunos e pensar que nessa sala de aula, 8 a 10 alunos vão ficar desempregados. E quando isso acontece, a educação é um suporte fundamental, tanto para que esses alunos busquem melhorar sua qualificação, para buscar a reinserção no mundo do trabalho, quanto porque é um suporte para atravessar esse momento de dificuldade.
E o que a Secretaria de Educação está fazendo? Nesse momento onde, com o aumento do desemprego, com o aumento, por exemplo, da crise no estado do Rio de Janeiro, onde centenas de milhares de servidores, aposentados e pensionistas estão sem receber salário e, portanto, aumentando a procura pela escola pública, o que a Secretaria de Educação do Estado está fazendo desde o ano passado? Está fechando escolas. Isso é criminoso, isso vai levar a um legado de crise social imensurável e vai levar à tragédia de diferentes famílias. E o agravante é que daqui a 2, 3, 5 anos, o preço que esse descaso vai cobrar, inclusive em termos econômicos e financeiros, de ter que buscar novas políticas de escolarização para aqueles alunos que hoje estão sendo expulsos dos bancos escolares, de ter que reestruturar projetos pedagógicos vitoriosos que hoje estão sendo desconstruídos, vai ser um custo muito mais alto do que o de buscar evitar que a crise destrua a educação do Estado do Rio de Janeiro, como o secretário Wagner Victor tem preferido permitir. A gente quer fazer uma cobrança dessa Assembleia Legislativa. É fundamental que ela se posicione, é fundamental que a gente vote, conclua a votação do projeto de lei de minha autoria com o deputado André Ceciliano, que regulamenta o fechamento de escolas, para que nenhuma escola seja fechada sem que a comunidade escolar seja ouvida, sem que se perceba de fato o impacto que o fechamento dessa escola ou desse turno escolar vai ter sobre uma determinada comunidade. A cada escola que se fecha, potencialmente se está investindo na abertura de uma nova cadeia. A cada direito negado, se está alimentando a dinâmica de conflito e ódio na nossa sociedade. A gente quer apostar num caminho da ampliação e na garantia dos direitos sociais. Por isso é que a gente clama a essa Assembleia que, nesse momento de crise, onde o projeto desse governo está diretamente envolvido nos diferentes escândalos de corrupção que se mostram como pano de fundo para a quebra que o nosso Estado está enfrentando. Que a Assembleia Legislativa tenha proatividade de fazer uma agenda própria, que enfrente a máfia dos transportes, que enfrente a crise da saúde, que enfrente os esquemas de corrupção e que enfrente também o lado perverso socialmente com a política de fechamento de escolas e desestruturação da educação em horário integral no Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que a omissão permaneça. Da nossa parte, vai seguir uma postura combativa e de cobrança, para que a população não seja penalizada por essa crise que foi gestada nos gabinetes de Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e de toda a cúpula do PMDB.